O Linha de Fogo desta quarta-feira conversa com o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Satisfação enorme poder abraçá-los no dia a dia da nossa cidade. Eu sou Haroldo Silva Oldura, a direção técnica de Fabrício Felipe, a direção geral da emissora do programa, professor jornalista Hildo Silva. Hoje o papo é com o nome de peso na área da educação e da gestão. Professor Walter Schmidt, que atua na liderança no Inoversa Sul, uma instituição que vem se destacando pelo trabalho inovador e estratégico. Vamos conversar sobre gestão educacional, os desafios e os caminhos para liderar com propósito e visão. Professor Walter Schmidt, presidente da Inoversa Sul, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Que honra! Seja bem-vindo, professor. Tudo bem, Haroldo? O prazer é todo nosso de poder estar aqui conversando com você, conversando com todos aqueles que acompanham o seu programa. O seu programa, na verdade, já virou uma tradição, né, das pessoas acompanharem, das pessoas comentarem, das pessoas observarem o que está se discutindo aqui com você e acaba tornando, os temas aqui tratados acabam se tornando aí os temas de conhecimento, de discussão pública. Então, a Inoversa Sul é um desses temas importantes que está sempre controverso, né? Tem aqueles que amam e tem aqueles que ficam pensando como é que vão fazer e tal, mas a gente entende que é assim mesmo o processo de consolidação de uma nova organização ou de uma nova etapa organizacional. Presidente Walter Schmidt, como é que o senhor define uma gestão eficiente dentro de uma instituição educacional como a Inoversa Sul? Praticamente educacional, porque tem um colégio de ontem, nós vamos falar mais tarde. Haroldo, em primeiro lugar, assim, a Inoversa Sul, nós temos que entender que ela é educacional, sim. A nossa primeira finalidade é promover a educação em todos os níveis e modalidades. Só que ela também é um centro de ciência, tecnologia e inovação. A gente chama de CTI, que essa é a nova concepção que foi dada a ela. Mas ela também continua sendo uma promotora do desenvolvimento regional. Só que a promotora do desenvolvimento regional através da educação e através da ciência, da tecnologia e da inovação. Ou seja, nós associamos as nossas três principais finalidades, que são essas três citadas, e aqui faço uma referência muito especial, eu sempre digo isso, o compromisso nosso com a promoção e desenvolvimento regional, ele é um compromisso que está no nosso DNA. Porque lá em 1964, quando todas aquelas lideranças concluíram as lideranças e o Poder Público Municipal, concluiu por criar uma instituição de ensino superior, Oswaldo de la Justina teve a percepção e o compromisso de colocar essa instituição a serviço do desenvolvimento regional, a serviço do interior do Estado, fazendo com que as pessoas aqui tivessem condições de buscar qualidade na educação, mas também na formação, e o discurso era justamente o inverso, era buscar qualidade na formação através da educação, e aqui permanecesse. E isso nós estamos fazendo com muito esmero, com muita dedicação, com muito compromisso. E aí eu acho que eu começo assim a sair do geral e entrar especificamente na sua resposta, né? Então, a eficácia de um gestor destes tipos de instituição, de ciência, de tecnologia, de educação e de promoção do desenvolvimento regional, ela é, acima de tudo, no meu ver, no meu entendimento, e é como eu me porto e é como eu me comporto à frente da instituição, é o compromisso com as nossas finalidades. Se você, como principal líder, não tem um compromisso com as finalidades institucionais, você não está bem gerindo. Esse conceito serve para outras áreas também? Sim. A única diferença é que em cada área você tem que descobrir, se não estiver transparente, você descobrir quais são as finalidades daquela organização, daquela área e se comprometer com essas finalidades. E para aquelas finalidades achar quais são as prioridades. Quando você achar as prioridades, você vai definir as tecnologias, você vai definir os orçamentos necessários, os recursos, o que é prioritário, o que é mais importante, quais são as grandes bandeiras que você tem que levar à frente da sua organização. Eu poderia chamar isso de planejamento? Poderia chamar isso está na base do planejamento. Porque Sêneca é um filósofo, né, do século III, ele já dizia
que só há vento favorável para quem sabe para onde quer ir. Então, o vento que é favorável para você não necessariamente é o vento favorável para mim em gestão, porque talvez a sua organização, as finalidades que regem a sua organização, que sustentam a sua organização, não necessariamente são as mesmas que regem e têm finalidades para a nossa organização. E é isso que eu tenho procurado fazer assim à frente nesse período de gestão que me compete, junto com toda a nossa equipe, fazer à frente da nossa organização. E é tudo isso que norteia o que eu acho que é o principal valor de uma instituição, que são as pessoas. O respeito às pessoas, o respeito às competências instaladas das pessoas, o compromisso e o comprometimento para que as pessoas realmente se promovam e se desenvolvam pessoal e profissionalmente a partir da organização. Então, essa soma ela é fundamental para que nós possamos, no meu ponto de vista, ter eficácia, ter resolutividade e ter compromisso social e corporativo com a organização que você lidera. Posso falar que é o principal propósito da InoversaSul? Esse compromisso? Eu diria que esses são os principais compromissos de quem está liderando a InoversaSul, né? Porque eles são compromissos, esses pontos que eu salientei aqui são compromissos do líder. E o líder incorpora isso à organização. Então, é o principal compromisso da liderança na gestão da Fundação InoversaSul, sim, Haroldo, sem dúvida alguma. E eu sei e eu tenho consciência, até porque foi, de certa maneira, o combinado, digamos assim, com a 4ª Promotoria de Justiça no Ministério Público, à época da transição da transferência de mantença, quando foi homologada, foi o compromisso firmado com o Conselho Curador desta instituição na época da transferência de mantença, e lá no Conselho com todas as instituições que o compõem. E aí eu sou uma pessoa que todo mundo que me conhece, todo mundo que me acompanha sabe que comigo não há compromisso descumprido ao longo da minha história. Eu costumo dizer que eu não tenho ex-amigos, né? Porque um compromisso bem firmado é um compromisso. Acabou, certo ou errado você vai ter que fazer cumprir. E lá foi feito o compromisso de que eu teria a responsabilidade de cuidar da transição do saneamento institucional, concluindo o processo de transferência de mantença para que nós tivéssemos a Unisul sólida e com muita resolutividade para o desenvolvimento regional na área da educação superior, e a Fundação reposicionada e se promovendo nas suas funções, de ter uma escola de educação básica de altíssima qualidade, em altíssimos padrões de referência. Já fizemos e seguimos fazendo isso. Agora mesmo, antes de vir aqui gravar o seu programa, eu estava discutindo, por exemplo, a internacionalização dos nossos alunos. Eu pedi, já desde o começo da mandato, e agora está se concretizando, o ano que vem vai ser um ano muito especial, de tornar a formação do aluno no Colégio Deon uma formação plural, no sentido de universalização ou de internacionalização com mobilidade estudantil por todos os países do mundo. Ô professor, eu não querendo lhe cortar, mas educado como eu sou, e um gentleman como é o senhor, tem uma página para o Colégio Deon, no 3º bloco. Então nós vamos deixar para falar disso lá? Vamos deixar para falar no 3º bloco. Eu gostaria de saber... Que educação para cortar, né? Não, especial obrigado. A educação aí para cortar. Obrigado, professor. Ô, professor, o senhor citou o nome que nos deixou recentemente, que é o saudoso Oswaldo Della Justina. O nome tem que ser reverenciado nessa cidade, na região, principalmente na parte da educação. Quem não conhece a história do escritor e professor Oswaldo Della Justina, procure saber. Procure saber que tem livros, a história dele é fantástica. Eu conheço algumas obras do querido professor saudoso Oswaldo Della Justina. Aí, quando eu escuto e vejo o senhor conversar, eu fico perguntando para mim, para a gente, um pouco da sua trajetória pessoal e profissional até chegar na InoversaSul. Como é que foi essa sua trajetória? Eu conheci o senhor é bem mais jovem do que eu, mas eu conheci o senhor sempre dedicado, sempre orientando, sempre aconselhando. Mas essa trajetória, para dar como exemplo para muitas pessoas que não acreditam no seu próprio sucesso. Fala um pouco do senhor.
Haroldo, para falar da gente é meio difícil, né? Eu, pelo menos, não gosto muito de falar de mim mesmo. Mas, assim, o que eu posso dizer? Eu sou esse Walter que está aqui, as pessoas estão vendo aqui pelos sinais da UniTV. Esse Walter é exatamente eu. Eu costumo não ser diferente na vida pessoal e na vida pública. Eu procuro preservar a minha família da vida pública. Isso foi um combinado com a dona Mara e com as minhas filhas lá atrás. Quando eu digo minhas filhas, eu digo a minha filha natural, a Larissa, e a minha filha do coração, a Tati, que eu tive o prazer e o privilégio de ter criado uma moça tão inteligente, tão dedicada quanto ela e quanto a Larissa. E eu tive um compromisso com as três. A vida pública era minha, né? Não delas. Não da Mara, não da Tati e não da Lari. Isso eu procuro preservar sempre. Eu sou um cara que com 15 anos, eu disse para o pai assim, pai, ou o pai arruma um emprego para mim, e um emprego que eu tenho que trabalhar, eu não quero ser o filho do João, eu quero trabalhar, ou eu vou trabalhar ali no Seu Marcos. Seu Marcos era o armazém do outro lado da rua, lá de casa, Marcos Rigoni, e eu vou trabalhar de empacotador lá no Seu Marcos, então o pai que sabe, e eu não vou parar de estudar. Mas Peraí. Vou cortar novamente agora, rispidamente. Essa história está me fascinando, porque eu nunca fiz essa pergunta para o senhor, e digo mais, eu te entrevistei várias vezes, mas esse agora está me encantando, por isso que eu vou deixar um bloco inteiro. A gente já volta com o nosso segundo bloco, porque isso vai dar novela, vai dar filme, essa história de sucesso do presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. Fica aí que a gente já volta já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Acesse lá a UniTV, compartilhe, dá o seu like na nossa UniTV, nas nossas programações. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu não canso de agradecer a sua audiência. Estou conversando hoje com o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. E terminamos o bloco. Até eu cortei o professor. Peço-lhe desculpa. Pela segunda vez. Pela segunda, mas de uma forma foi mais elegante. Essa agora foi ríspido, né? E o professor Walter, porque eu nunca soube desses degraus, né? Graças a Deus, de sucesso do senhor. O senhor chegou terminando o bloco dizendo que chegou para o seu pai, saudoso João Schmidt, onde disse, me arruma um emprego, porque senão eu vou trabalhar. Continue, professor. Senão eu ia trabalhar no Seu Marcos, né? Que era o armazém do outro lado da rua de casa lá. Ia trabalhar de empacotador. E o pai arrumou, eu fui ser na época a gente chamava, o que hoje a gente chama de office boy, não sei se ainda existe o office boy, mas eu fui trabalhar com uma função parecida com essa no que era mecanografia. Eu fazia reprodução de xerox, de impressão de provas, de relatórios, essas coisas. E estudei todo o ensino médio trabalhando, e a faculdade, trabalhando um período nesse setor, nessa atividade. Era na FESC? Era na FESC antiga. E quando eu terminei a minha faculdade, eu fui pedir ao então presidente da fundação que me desse uma oportunidade agora não como professor, porque eu recém tinha terminado a faculdade, mas numa atividade técnica, numa atividade que eu pudesse exercer a administração. E eu acho que talvez ali tenha sido assim a coisa mais importante da minha vida, porque primeiro eu pedi que o pai não interferisse, eu tinha que fazer isso. E segundo, porque o professor Silvestre não me deu uma função. O professor Silvestre disse que se eu não quisesse ser o Valtinho, filho do João, eu tinha que passar uma temporada fora da fundação, nem que no futuro eu voltasse. Olha. Porque senão eu seria sempre o Valtinho, filho do João, que foi sendo promovido por ser o Valtinho, filho do João. E aquilo me deixou muito triste e tal, mas eu segui o meu caminho, e eu segui o que ele disse, eu fui embora, fui procurar uma função. E nisso eu tive uma rápida passagem pela prefeitura de Tubarão. Eu tinha sempre uma veia muito política, né, na época, e o prefeito à época era meu grande amigo, um saudoso, um político muito nobre, que é o Miquel Ximenes, que tinha sido meu professor na faculdade, e me deu uma oportunidade, mas eu logo vi que não, o setor público não era o que eu queria, né, eu gostava muito de política, mas não era o que eu queria.
Só para corrigir de novo, eu estou interrompendo, porque essa história eu lembro muito bem, o saudoso é o Genésio Goulart, que você ia dizer. O Ximenes está aí. O Genésio era depois. O Ximenes está aí forte e firme. O Ximenes é porque era um excelente professor, o Ximenes é um grande orador, o Ximenes é um político assim de uma personalidade, de uma presteza e de uma inteligência política muito grande. Eu aprendi muito com o Ximenes em todas as campanhas que eu participei com ele quando eu era político. E aí aquilo não era para mim e eu acabei, a partir de uma senhora psicóloga que me atende muitas vezes, que é a professora Paulina Vronsky, ela me apresentou o irmão dela, o seu Evilásio Volpato, que todos aqui em Tubarão e na região conheceram como um pároco, na época, muitos anos, foi o administrador da Cúria aqui na cidade de Tubarão. E o seu Evilásio me deu uma oportunidade, me submeteu a um processo seletivo e eu fui aprovado e eu fui trabalhar no grupo Maximiliano Gaidzinski, que simplesmente era o segundo maior grupo cerâmico do mundo, né? E lá eu tive uma formação profissional, assim, até hoje o seu Evilásio, embora a gente esteja um pouco afastado, ele já está com bastante idade, falando se eu tenho que visitá-lo, me deu assim oportunidades, me capacitou, me formou com pessoas extremamente competentes. Eu tive uma formação profissional muito sólida. Até que nós ganhamos a Larissa e voltamos. A Mara nunca tinha saído de casa, queria voltar para a cidade e acabamos voltando. E aí eu tive na minha vida um outro cara assim, saudoso também, mas um outro cara assim espetacular que muitos aqui conhecem, que é o seu Dite Freitas. Um empresário, um empreendedor, uma pessoa de visão internacional e mundial assim, magnífica, né, o seu Dite. Aliás, Tubarão deve muito o seu processo de desenvolvimento ao seu Dite e a toda uma geração que passou principalmente pela Associação Comercial e Industrial, que tem uma história de lideranças assim impressionantemente incríveis. E o seu Dite foi uma dessas pessoas com as quais eu convivi por muito tempo com ele. Até que surgiu uma oportunidade e eu voltei para a Unisul e voltei como coordenador de estágio no curso de administração. E naquele dia eu entendi o que o professor Silvestre havia me feito fazer. Eu não era mais o Valtinho, filho do João. Eu continuava sendo filho do João, mas era o Walter que veio de uma multinacional. Era o que a Cedisa, eu ajudei o seu Dite, nós ajudamos o seu Dite a transferir para a companhia de Saint-Gobain, que no Brasil mantinha a Brasilite, né? E tive a experiência e a vivência de uma empresa multinacional, de uma empresa brasileira, mas no cenário mundial, que era a Maximiliano Gaidzinski, que mantinha a Eliane Cerâmica. Então, tu vê só, é uma pessoa jovem ainda, eu tinha 25 anos, 26 anos à época, e já tinha tido essa vivência que poucas pessoas do interior conseguem ter. Já tinha conhecido alguns lugares do mundo nessa passagem por essas empresas. Tinha passado por corporações e por transformações muito grandes de reposicionamento, que é o que eu mais sei fazer, reposicionar uma organização. Pegar o que eu mais aprendi, transformar uma organização deficitária numa nova organização. E naquele momento eu não entendia muito bem o meu papel, né? E assim fiz isso no curso de administração, na universidade fui bem mais tarde, fui crescendo, fui continuando a me formar, né, na universidade, até que eu terminei o meu mestrado. E quando eu concluí o meu mestrado, o professor Gerson, que é outra pessoa que teve uma participação assim, algumas pessoas não o compreendem, o espírito visionário dele, a capacidade de empreender do professor Gerson, não quer dizer que ele seja 100% certo, quer dizer que ele tem uma capacidade de empreender. E ele me precisava alguém da cultura Unisul levar o nosso campus da Grande Florianópolis à frente. E naquela época nós tínhamos o campus sendo instalado em Palhoça, na Pedra Branca, sendo instalado em Florianópolis, na ilha, e sendo instalado no norte da ilha. E eu tive talvez aí o meu melhor e mais produtivo momento profissional, onde a gente pegou aquela instituição num momento bastante deficitário e de resultados negativos e transformou no maior campus que nós tínhamos na Unisul. Inclusive com o maior número de alunos, com o melhor resultado econômico-financeiro na última linha do ano, no dia 31, e com as melhores performances da história daquele campus. Isso me deixou, obviamente, muito feliz e me deu a credibilidade para fazer depois tudo que a gente fez, inclusive o que é condenado por alguns e elogiado por outros, que foi o saneamento da Unisul, Universidade Fazenda, a transferência de mantença, um momento muito denso, um momento muito complexo, uma operação muito complexa,
que eu tive a felicidade do professor Salésio... Acompanhado juridicamente tudo, né, professor? Sempre com um conjunto de assessoria muito bem estruturado, né? Não tem como se fazer isso sem uma boa assessoria. E eu tive a felicidade de que o professor Salésio me confiou à época, o professor Salésio era o presidente da fundação à época, me confiou a coordenação desse trabalho, me delegou as responsabilidades para poder liderar esse trabalho em nome dele, obviamente, né? A responsabilidade sempre é do principal líder, mesmo que ele delegue alguém a execução. E dali veio esse momento. E aí eu comecei a entender hoje que eu tenho que sanear e reposicionar a instituição de um momento de crise para um novo momento promissor. Eu talvez tenha entendido o porquê da minha passagem pelo Grupo Eliane e pelo Grupo Maximiliano Gaidzinski com o seu DIT. Quer dizer, tudo aquilo que eu aprendi lá, fazer racionalização de pessoas, reposicionar uma instituição, transformar uma instituição deficitária em superavitária, é o que eu estou tendo que fazer hoje, estou tendo que liderar hoje, estou tendo que ter a coragem dos processos, de assumir os procedimentos e os processos institucionais e corporativos nesse novo momento da Fundação. Agora, professor... Nada de interessante nessa... Não, tem toda uma história de case de sucesso, de renúncias e, ao mesmo tempo, de entendimento do que as pessoas, muitas vezes, não podem desistir no primeiro não, né? É o caso do professor Silvestre, quando disse para ele, não seja o Valtinho aqui, do João, vai ser o Walter e pode voltar, né? Sabe, Haroldo, eu estou preparando um livro... Impressionante isso. Eu estou preparando um livro para quando eu vou me aposentar, no dia 1º de fevereiro de 2028. Me aposentar significa... Definitivo, professor. Definitivo. Me aposentar significará, não vai significar eu pôr o pijama, mas eu vou tirar o paletó, né? E eu sempre digo, eu vou dali para diante, vou ter umas 2 ou 3 assessorias e consultorias e conselho só, para ter um dinheiro para fazer investimento, para passear, né? Além da aposentadoria, e o resto eu vou curtir a minha vida, curtir as coisas da minha família. A gente tem uma fazenda de família, vou cuidar dessa fazenda, né? Porque meu genro hoje é o meu genro que cuida mais. Que é o doutor Michel. Doutor Michel. Que ele possa neuro, né? Eu já disse para ele, tem que trabalhar mais uns 30 anos de neuro, né? E eu vou ficar daí cuidando dessas coisas e das minhas... Professor, voltamos aí no Versa. E eu vou fazer, só para concluir, e nisso eu vou fazer um livro. Um livro contando essa trajetória toda, como se transforma uma organização sob a minha ótica e com a minha experiência. Vai ser um belo livro, com certeza. O diretor da TV aqui, eu vou convidá-lo para fazer a revisão e o ajuste final do livro. Aí eu não lhe garanto tanto assim, mas eu acho que ele é muito competente para isso. Mas agora vamos fazer essa conversa um pouco mais séria dentro do contexto da Inoversa Sul. Do momento que ela vive, do momento que ela está passando. Porque é importante isso, professor, porque esse olhar, esse novo olhar que temos que ter da Inoversa Sul. Muita gente está fazendo um olhar ainda lá do passado, né? E o passado serviu para a gente chegar até hoje aqui. É impressionante como as pessoas ainda tentam, né? Ainda tentam ter um olhar sem se preocupar com o passado. É impressionante isso, né? É toda uma transição, toda uma operação que realmente para resultar no dia de hoje. E aí eu vou perguntar desse novo olhar, será que ainda não entenderam o novo papel da Inoversa Sul aqui na cidade, na região? Nós vamos falar isso no terceiro bloco, que eu quero dar um bloco inteiro novamente para o senhor. A gente termina o nosso segundo bloco conversando, conhecendo para os íntimos Walter Schmidt, né? Eu costumo chamar sempre de professor Walter Schmidt, que é o presidente da nossa Inoversa Sul. Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Fique aí. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, hoje conversando aqui com o professor Walter Schmidt, conhecendo o gestor, conhecendo o papel de como se faz gestão de fato, né? E a Inoversa Sul realmente tem transformado, principalmente a educação, na figura do Colégio Deon, por que não dizer, né? Então, é simplesmente fantástico esse momento que eu estou achando para conhecer melhor o professor. Mas, professor, nem tudo são flores numa entrevista, né? Foi legal contar a sua história, foi contar a sua trajetória. A Inoversa Sul, ela
ela tem recebido atualmente algumas críticas em relação à instituição. Crítica pública, crítica de outros setores, do terceiro setor, e assim vai. Críticas à instituição. Será que ainda, professor, o pessoal não entendeu o novo papel da Inoversa Sul dentro do contexto da gestão e inovação? Podemos falar que falta conhecimento sobre esse papel de um novo olhar da Inoversa Sul, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro eu acho assim, eu nunca vi, e aqui todo mundo que está nos acompanhando certamente poderá afirmar ou negar, a gente nunca vê ninguém chutar um cachorro morto. Né? Ninguém chuta um cachorro morto. Ao contrário, se distancia. Então todo mundo que chuta o cachorro bom, aquele que está brabo, que está ali latindo. E essas divergências que tem a nosso respeito é isso, nós somos um cachorro muito saudável, um cachorro muito ativo. O segundo ponto é que essa transformação que nos obrigou a liderar fez primeiro com que as pessoas ficassem com uma sensação de luto, porque, entre aspas, enxergam a perda de um ensino superior. Mas talvez não estejam conseguindo ver, talvez estejam míopes em ver todos os investimentos e a melhoria dos ambientes acadêmicos, dos ambientes de aprendizagem que foram feitos na Ânima. Por outro lado, muito do que se conhecia como universidade, quando nós geríamos a universidade, se alterou. Mas não se alterou só por uma decisão e uma vontade da Ânima. Se alterou porque teve aí no meio uma pandemia que fez o mundo inteiro se distanciar, o tal do distanciamento social. E nunca mais o mundo foi exatamente igual era antes. As próprias corporações, o trabalho, muitas pessoas no trabalho, hoje trabalham cumprem boa parte da sua carga horária trabalhando home office. E isso se mostrou muito eficaz e muito lucrativo, muito rentável para muitas organizações. A educação não foi diferente. Hoje, boa parte da educação ela é home office. E, por outro lado, não conseguiram enxergar a transformação que aconteceu com a Inoversa Sul. E a Inoversa Sul hoje, Haroldo, o que antigamente a Unisul como um todo, dela incorporada à Fundação Unisul, ela era uma instituição por diversas razões, e eu acho que boa parte nós devemos dar explicações porque a falta de transparência, a falta de saber comunicar com a sociedade fez com que as pessoas olhassem muitos aspectos negativos da fundação, da época. Fez com que ela, digamos assim, absorvesse determinados vícios que eram possíveis à época para uma instituição de ensino e que a tornaram inviável do ponto de vista econômico e financeiro de sustentabilidade. Mas hoje a Fundação Inoversa Sul, nos números de 2024, números auditados e oficiais, ela foi uma instituição que deu já 4,5 milhões de resultado positivo na última linha do fluxo operacional, do resultado operacional. Isso com quantos anos de gestão? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Nós reformulamos todos os processos de concessão de bolsas e hoje concedemos 450 bolsas para o Colégio Deon, agora aqui limitado ao Colégio Deon, obviamente, mas todas elas reformuladas e com processos auditados e transparentes espetaculares. Ao conceder uma bolsa SEBAS, que a pessoa beneficiária tem direito até o final do seu curso, ela todo ano se submete ao que a gente chama de uma manutenção, ou seja, verificar se você realmente está mantido a sua situação socioeconômica. Hoje, todas as concessões de descontos comerciais, digamos assim, que são as estratégias de preenchimento de vagas, estão normatizados e estabelecidos por norma e regulamento próprio, assinados. E mesmo assim, o que a gente chama de ticket médio, que é como você mede a performance de uma instituição, vem crescendo anualmente. E eu dei todo aqui eu trabalhei com descentralização para as pessoas. Foi um modelo da gestão. Então as pessoas têm uma meta, simplesmente. Eles podem fazer a estratégia comercial que quiserem de preenchimento. Tem uma regrinha só, e só uma. O ticket médio líquido tem que ser sempre o INPC mais. Então deu 5% de inflação no ano, ele tem que dar 5, alguma coisa de melhoria do ticket. Ou seja, todo ano eu melhoro o resultado operacional da instituição. Esta é a recuperação. O nosso patrimônio, por normas contábeis, teve que ser reavaliado no ano passado.
E o nosso patrimônio da Fundação Inoversa Sul, neste momento, ele está avaliado em 600 milhões de reais. Então eu pergunto, não é uma instituição saudável, não é uma instituição boa, não é uma instituição que qualquer instituição, qualquer cidade gostaria de ter? Então esse olhar, professor, esse olhar muitas vezes a gente lê aqui, lê ali, esse olhar, a Universa Sul, aí pergunta para a sociedade, para a população, que é a Universa Sul? E isso está me contando. Aí o que eu digo, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas gradualmente vão perceber é natural que ao longo dos tempos e na medida que nós estejamos implementando as melhorias, implementando essa nova instituição, as pessoas comecem a se afastar do luto, da perda, que é natural, tem que ser entendido, tem que ser reconhecido que é natural que as pessoas tenham esse momento mesmo, como a gente, na vida da gente, e comecem a perceber essa nova fundação. Na medida que nós estamos desenvolvendo tarefas e trabalhos e contribuindo com a sociedade, as pessoas vão começar a perceber. Então eu dou 3 exemplos aqui para ficar bem marcado. Como é que Tubarão conseguiu dar a volta e botar a funcionar o nosso centro de inovação? Nós tivemos que, junto com as entidades, assumir a liderança e tomar decisões efetivas para botar a funcionar. Hoje está estabilizado, inclusive nós estamos começando a encaminhar, eu vou transferir a presidência do centro, porque era o combinado. A estabilização deveria ter encerrado entre fevereiro e março. Agora entendemos que está encerrado e vou passar a presidência. Outros vão tocar, outros colegas muito confiáveis, muito comprometidos, muito responsáveis. Mas foi um papel da Fundação Inoversa Sul desse investimento. Vou dar outro exemplo, Haroldo. Hoje, a pedido e a convite da Associação Comercial e Industrial, nós estamos responsáveis por repensar a política industrial para Tubarão. Certamente a associação, depois de receber esse material, deve estar recebendo agora no mês de setembro, esse estudo muito profundo, muito técnico, vai entregar ao município de Tubarão. Nós desenvolvemos esse trabalho e estamos entregando. Você sabia que hoje nós atuamos, a Fundação Inoversa Sul é a gestora do que seria aqui em Tubarão, facilita, mas de Florianópolis, para toda Florianópolis, e é uma referência do governo do Topázio. Nós que desenvolvemos essa metodologia, os sistemas, e nós que gerimos Florianópolis. Nós desenvolvemos esse trabalho e fazemos assessoria, inclusive, de melhoria de gestão para a Prefeitura de Joinville. Aliás, o Adriano é considerado hoje um dos melhores prefeitos do Brasil. Estado, Brasil. Né? Nós desenvolvemos trabalhos em Palmas, nós desenvolvemos trabalhos em vários locais e estados brasileiros, já com tecnologia, metodologia e equipe da Inoversa Sul. Nós desenvolvemos o plano de manejo de Garopaba, que é um local complexo pela complexidade da natureza, das áreas preservadas, e o Ministério Público do Meio Ambiente considerou esse trabalho referência para o Ministério Público do trabalho que nós fizemos. Mas algumas pessoas, muitas já percebem e muitas já valorizam isso tudo. E algumas ainda ficam achando e fazendo alguma crítica que a gente possa ser só um colégio muito bom, todos reconhecem. Referência, mas um colégio e uma imobiliário, que não é verdade, não é justo. Justamente, professor, aí, como nós estamos nessa fase agora do questionamento do programa, e eu tenho essa liberdade, essa transparência de perguntar ao senhor, se vê muita discussão dos bens da instituição Inoversa Sul. O senhor quer falar dessa questão? Ou não prefere falar? Você diz se eles são públicos ou privados? Isso, justamente essa discussão que se faz, se diz muito, se fala, se escreve sobre isso. Falo. A Fundação Inoversa Sul, assim como era a Fundação Unisul, ela é uma instituição de direito privado. Ponto. É uma instituição de direito privado. Ponto. Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. Isso significa o seguinte: absolutamente todo o nosso patrimônio, exceto o que eu chamo de bem originário. O que é o bem originário? Para se criar uma fundação, é obrigado você fazer uma transferência de um bem. No nosso caso, foi aquele terreno do aeroporto. Este imóvel, ele foi transferido para nós, ele é do nosso patrimônio, ele tem escritura pública, mas esse bem é uma doação pública. Esse bem é público. Significa que esse bem você não pode vender. Mas ou não pode se dispor, mas todo o resto ele é um bem privado,
com escritura pública. Pô, mas então, peraí, Walter, mas e como é que entra o município? O município não é dono da instituição? Não se trata aqui de propriedade. Se trata aqui que uma fundação com as nossas características, se um dia ela deixar de existir, e essa decisão não é uma decisão de qualquer senhor prefeito, não é. Se fosse uma instituição criada por lei estadual, não seria uma decisão de qualquer governador. Ela é uma decisão que origina ou na perda da sua finalidade ou no descumprimento das suas funções. E isso se origina, a decisão de uma extinção que se diz, ela origina na própria diretoria executiva, que encaminha ao Conselho Estratégico e delibera sobre a decisão. E aí, se for considerado extinção por essa decisão originada na diretoria executiva, os seus bens, seja positivo ou negativo, revertem ao criador. Quem foi o criador? O município de Tubarão. Então, neste caso, e exclusivamente neste caso, é que os bens retornam ao município. Então, todo o resto é sonho, é delírio, é sei lá o que as pessoas pensam, que fazem uma inversão, não compreendem exatamente a composição. Então, essa história que eu vejo algumas pessoas, porque esse bem é um bem que já que está como problema aqui, um problema lá, então vende esse bem. Não é assim. Não é assim. E a história dos bens que nós estamos vendendo nós estamos terminando o tempo, né? Mas a história dos bens que nós estamos vendendo para liquidar, para investir na instituição, liquidando uma dívida trabalhista, eles não são bens originários, são bens adquiridos com os recursos gerados pela própria fundação e serão investidos na própria fundação pagando um passivo trabalhista. Pagar um passivo trabalhista significa não gerar novos passivos e nem problemas institucionais na continuidade, fazendo com que o nosso recurso continue tendo aqueles 4 milhões de reais. Obviamente que esse ano não vai ter isso, porque estamos tendo juro dessa dívida, mas não vai ser negativo. Nós continuamos com esse recurso e recuperando e continuando a fazer esse investimento. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco. Deu para entender, neste bloco falamos da Inoversa Sul, realmente, né, a sua atuação, a sua forma, como está trabalhando e como ela está inserida na nossa sociedade. Nós terminamos este bloco esperando você para o quarto e último bloco, conversando aqui hoje com o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso programa Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, né? Muito obrigado de coração. Estamos conversando hoje, nesta quarta-feira, com o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. Professor Walter Schmidt, estamos conversando sobre Inoversa Sul. E muitas vezes se coloca o papel do conselho. Tem um conselho. A pergunta é, como é que esse conselho é constituído e qual a atribuição deste conselho na gestão da Inoversa Sul? Haroldo, eu vou te pedir permissão para, antes de fazer essa resposta, fazer pontuar duas premissas. A primeira delas, quando se trata sobre as questões estruturais corporativas da Fundação, nós temos um ponto de vista que é aquele ponto de vista formal e regular, mas é sobre estes que eu falo, então eu não quero fazer comentário da opinião de ninguém, absolutamente ninguém, mas eu respeito todas as manifestações e observações divergentes, desde que elas tenham fundamento e sejam estruturadas, né? Então, assim, 100% de respeito a qualquer tipo de divergência ou de controvérsia da forma de ver a constituição corporativa da Fundação. O segundo ponto que eu queria, eu já devia ter feito no bloco anterior, na última pergunta, mas todos aqueles que estão nos acompanhando, eu gostaria de dizer se tiver uma dúvida, se ficar ouvindo um tititi, um ruído, se ouvir alguma coisa diferente disso que eu estou afiançando aqui, de como funciona e como nós vamos proceder e como eu pretendo dirigir a Fundação até o final da minha responsabilidade, com toda a equipe que trabalha comigo, me procurem pessoalmente. Se quiserem procurar pessoalmente,
todos os dias à tarde eu dou expediente de atender as pessoas. Obviamente que é a comunidade interna da fundação, mas também o externo se precisar. Todos os dias eu estou à disposição presencialmente. Mas se preferirem, nas minhas redes sociais, Schmitz Walter, eu pessoalmente não tenho ninguém que atenda, tem as pessoas que me ajudam, mas eu respondo, eu que analiso, eu que faço comentários, eu que peço as informações e eu faço questão de responder a todos, absolutamente todos. Independente de que teor for essa intervenção. E se eu não tiver a resposta na hora, eu mando consultar, mando construir a resposta adequada e oficial e faço um encaminhamento, inclusive dizendo quanto tempo eu vou demorar para fazer a resposta. Assim, porque assim, ó, é 100% transparente. Eu costumo dizer aqui para toda a minha equipe, tudo aquilo, imagina um quadro branco na nossa frente, tudo aquilo que nós não pudermos colocar no quadro branco é porque nós não podemos fazer. Ponto. Simples assim. Até porque a Universasul tem alguns pilares da gestão que são adotadas, né? Que são balizadas na sua gestão. Então, mas assim, ó, 100% tranquilo, 100% à disposição para juntos nós construirmos a instituição mais transparente e mais participativa que nós pudermos construir. Inovadora. Isso é inovação organizacional. Inovadora. Agora especificamente a tua resposta, favor, né? Como é que se compõe esse conselho? O nosso conselho, Haroldo, e todos aqueles que nos acompanham, ele é um conselho constituído a partir das melhores e mais eficazes práticas corporativas de conselho. Esse conselho não tem nada a ver com o conselho que existia na época da Unisul. Ele foi plenamente reformulado e ele segue as melhores, eu faço questão de repetir, as melhores e mais conceituadas práticas de gestão corporativa. Inclusive, a base da redação de como se constitui esse conselho e como ele se gere, a gente copiou e colou da própria recomendação do Ministério Público de Santa Catarina. E aí aprimorou com as melhores práticas. Então, ponto 1. É impossível que as melhores práticas não sejam as melhores práticas adequadas e que satisfaçam as pessoas. Agora, a composição, a atuação efetiva nele depende das pessoas que o compõem. Como é que nós nos organizamos para funcionar? Ele tem duas linhas, digamos assim. Uma linha são daqueles temas ordinários. O que são temas ordinários? Aquilo que a lei impõe que a gente faça. E aí aqui, esta parte ordinária é muito difícil assim, de participação, ele tem um debate para entendimento. Mas, por exemplo, o resultado contábil do ano, não tem como os contadores, as pessoas especialistas, as auditorias, fazem o seu trabalho e encaminham para a nossa apreciação e deliberação. A gente compreende, entende, tem apresentação e delibera. Aprova ou não aprova. E pede-se informações. É assim, em qualquer lugar do mundo. Por uma coisa que é ordinário, apreciação de dados contábeis. A gente não faz contabilidade. As questões que têm que ser aprovadas, encaminhadas, isso aí é um procedimento, né? Que obviamente que a administração tem que fazer e encaminhar para os senhores conselheiros. Mas tem aquelas questões que não são ordinárias e que são da estratégia do negócio. E aqui é que entra o papel fundamental do conselho. É aqui que entra a interação do conselho. O conselho e os conselheiros não entram no dia a dia da fundação, não gerem os processos seletivos, não gerem as políticas de remuneração, não gerem a remuneração. Agora, gerem as políticas remuneratórias. Se nós não tivermos um plano de carreira, se nós não tivermos um plano de benefício, ou ao submeter um plano de benefício à apreciação do conselho, que é obrigado a ser aprovado pelo conselho, cabe aos senhores conselheiros entender a política, quanto precisarem entender, propor ajustes, propor recomendações, solicitar que sejam incluídos benefícios, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Mas tem os tempos certos, você não faz uma política de salário no momento que não está fazendo política salarial, que não está alterando. Né? No momento, nas reuniões de outubro de cada ano, se aprecia o planejamento estratégico do ano seguinte. E a definição do planejamento estratégico do ano seguinte impõe os ajustes no orçamento para o ano seguinte. Nestes dois momentos, essas duas peças podem ter interação plena e total, devem ter interação plena e total dos senhores conselheiros. Então, se qualquer conselho
qualquer conselheiro entender que há um item lá no planejamento estratégico faltante, que poderia ter, que ele julga que é importante ter, ele faz essa exposição ao conselho constituído, faz as suas defesas e, obviamente, ele é deliberado e, se aprovado, incluído. Nós somos obrigados a fazer. É um conselho deliberativo? Sim, é um conselho deliberativo. Estratégico deliberativo. E, nesse sentido, eu quero dizer assim que eu, particularmente, no tempo que eu estou como presidente e quando eu fui vice-presidente na gestão anterior, que o professor Salésio geria, mas durante toda a nossa história, nesses 2 momentos eu posso falar bem profundamente. Nos outros eu acompanhei, digamos assim, um pouco distante. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação de todos os membros que integraram os nossos conselhos estratégicos e o antigo conselho curador também, inclusive desta atual composição. Estes conselheiros contribuíram e contribuem muito, mas muito para o aperfeiçoamento das nossas atividades. Muito. Agora, recentemente, com essa história da lei pública, de licitação e de concurso público, nossa, vieram muitas contribuições de melhoria a partir do Conselho. Agora que eu tive que fazer nomeação da área jurídica da nossa equipe, foi muito debatido, foi muito discutido. O Conselho pediu, por 2 ocasiões, que nós transferíssemos a decisão para que nós pudéssemos ter a decisão amadurecida e melhor aprimorada, que eu levasse mais dados para que a gente pudesse discutir ao Conselho. E deliberamos pelo acatamento de 2 posições de confiança da área jurídica e compliance. Olha só, nós criamos uma compliance, que é as coisas que as melhores organizações no mundo têm. E negaram outras 2 funções que eu achava importantes. Foi 2 pedidos da presidência que foram negados. E eu reconheço isso como um avanço muito grande, entendo e respeito a decisão, e temos gerido respeitando essa decisão. Olha a importância disso. Isso é um conselho atuante, isso é um conselho que participa. E eu agradeço muito aos senhores conselheiros por essa reflexão. E aliás, 3 foram negadas. Uma ajustada, na verdade, com membros da própria casa, né? Mas graças às reflexões e às ponderações do Conselho. Quem faz parte do Conselho? O Conselho é constituído pelo senhor prefeito de Tubarão, é uma função nata do prefeito de Tubarão, que preside o Conselho, pelo presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Tubarão, pelo presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Tubarão, pelo diretor executivo do Sigma Park, por um membro da ACAT, e a ACAT designou neste mandato o empresário, um puta cara da inovação, o senhor Marafon, tornou-se um grande amigo nosso, contribui muito para o desenvolvimento de inovação aqui na nossa região, e pelo presidente ou delegado presidente da FAPESC, além do presidente da Fundação Inoversa Sul e do vice-presidente da Fundação Inoversa Sul, 9 representantes. Olha a pluralidade dessa composição que antes era só interna, fechada. Olha agora a diversidade dessas pessoas. Olha se essas pessoas não têm um perfil de atuação e participação muito ativa. Essa é a composição. E eu quero reafirmar aqui, Haroldo. Moacir Marafon. Moacir Marafon. Moacir Marafon. Espetacular empresário, um dos maiores empresários da área de tecnologia do Brasil. Então, olha, se não é de ter orgulho. E eu quero reafirmar aqui mais uma vez, com todo o respeito, não quero assim entrar na polêmica que levou a essa pergunta da direção, né, do programa. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação da atual composição do Conselho, mas também de toda a história, cada um ao seu tempo, cada um ao seu jeito, de todos aqueles que compuseram o Conselho e principalmente daquelas pessoas que deram o seu tempo, deram a sua dedicação, da sua forma, na presidência dos nossos conselhos estratégico e curador. Encerrando o programa, eu gostaria, em 2 minutos, já se despedindo, agradecendo a sua disponibilidade. Tu vai me cortar de novo? Não, é porque nós temos tempo na TV. Teremos outra oportunidade na próxima segunda-feira. Ao vivo? Ao vivo. Como é bom para dá para nós incentivar todo mundo a participar, interagir? Mas aí, professor, segunda-feira nós vamos estar ao vivo no HC. Então tá. E aí, professor,
lá nós vamos ter uma discussão de cada item mais profunda, né? Qual é realmente, olhando o futuro, quais são os planos e os sonhos da gestão que o senhor ainda quer realizar na Inoversa Sul? Haroldo, eu tenho sonhos de planejamento e de reposicionamento da fundação que nós vamos fazer. Mas eu tenho um sonho que é muito pessoal, assim, que eu acho que nós devemos isso ao passado, que é a profissionalização dos processos sucessórios na Fundação Inoversa Sul. Sucessórios para a presidência, mas também para as áreas de direção. E o compromisso que eu tenho com o Ministério Público e o compromisso que eu tenho com o Conselho Curador e o Conselho Estratégico, na época da transição, e se mantém para esses, é profissionalizar, eliminar qualquer tipo de indicação pessoal para a sucessão. Talvez alguns que elogiam, nesse momento, criticam, e aqueles que criticam, nesse momento, passam a elogiar, né? Eu tenho, obviamente, críticas e resistências internas a essa profissionalização, porque as pessoas, às vezes, gostariam de que sempre se tivesse uma sucessão indicada, mas eu acredito, primeiro, eu estou muito convicto da minha partida logo depois que terminar o mandato. Respeito partida para o descanso, né? Partida para o lazer. Para o lazer, para o descanso também não, né? Para o lazer. Isso. Eu respeito todos aqueles que defendem aí a perpetuação das pessoas no poder, só que eu sou um daqueles que defendem que o poder tem que ser constantemente dinamizado e alternado. Você tem que promover a alternância do poder. E um mandato tem que ser suficiente para você se dedicar 100%, com plenitude, fazer tudo aquilo que você planeja e deixar tudo que leva mais tempo planejado e estruturado com confiança das pessoas para tocarem para frente. E o segundo, não dá para ser uma sucessão em que você bota a mão na cabeça de alguém mais amigo, mais próximo, mais leal. Enfim, você tem que profissionalizar, estabelecer padrões e parâmetros de profissionalização dessa sucessão. E o nosso modelo, mais uma competência do Conselho, só para ver, cabe a nós estabelecer os padrões de indicação das pessoas com perfil para assumir as sucessões na presidência. E cabe ao Conselho Estratégico da relação profissionalizada que a gente indicar, escolher quem vai fazer a sucessão. Olha a importância do Conselho. Muito. Professor Walter Schmidt, presidente da Inoversa Sul, muito obrigado pela conversa inspiradora. Foi um prazer conhecer mais sobre a sua visão e a gestão da Inoversa Sul. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço sempre. E assim, Quase 30 anos de amizade é isso. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça de seguir a UniTV, compartilhar esse programa e ficar ligado nos próximos bate-papo. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com mais um Linha de Fogo. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção.